Boa noite a todos vocês. Vamos iniciar hoje nossa live maravilhosa para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos iniciar capítulo 18 e 19 de Segundo Reis. E eu já vou compartilhar aqui com vocês a Bíblia e também o mapa. Quero explicar algo sobre o mapa que acho que pode ter ficado confuso ontem. Quando eu estava lendo hoje, eu falei, acho que isso vai ficar ficou confuso ontem. Então, vou explicar antes da gente já iniciar, tá bom? Judá, a gente viu ontem que o rei assírio tirou de Samaria, né, o povo de cá e de cá e de cá. O rei assírio, ele também tem, como é que eu disse? Ele também vai pegar algumas cidades do reino de Judá, mas não pega Jerusalém. Jerusalém, é a que a gente vai ver hoje, eles não vão colocar o pé dentro, né? Então, Jerusalém é completamente protegido por Deus, mas antes que não tenha nenhuma confusão, não foi de toda a Judá foi inteira. Judá não foi inteiramente capturada pelo rei Assírio, tá bom? Então, era isso que eu queria mais que mostrar para vocês mesmos. Samaria fica no Reino Norte, que é aqui. Então, o Reino Norte de Israel é Samaria, aqui onde a gente está vendo. O Reino Sul é Jerusalém, aqui, Judá, onde está aqui. Então, Judá e Jerusalém é Reino Sul. Então, não tem a ver, não tem a ver, não, desculpa. Jerusalém não foi pego cativo nesse momento, tá? Eles vão muito mais lá na frente depois, mas a gente vai ver o porquê quando chega na parte da Babilônia e tudo mais. Mas, nessa época de Segunda Reis, agora que a gente está lendo, Jerusalém não foi capturada, tá bom? Então, foi só Samaria para as outras terras aqui. Então, vamos fazer a nossa oração para iniciar hoje e pedir a Deus a proteção dele, né? Então, Senhor, obrigada porque nós estamos entrando na Sua palavra nesse momento. A gente quer a Sua permissão, a gente quer a Sua revelação espiritual, a gente quer ser transformado com a Sua palavra, Jesus. A gente quer ser transformado o tempo inteiro na nossa vida física, no nosso corpo, nossa saúde. Nós queremos ser a nossa vida espiritual, tudo aquilo que nós pensamos, nossas emoções, nossos sentimentos, tudo aquilo que é criado por Ti através do nosso espírito, nosso humor, absolutamente tudo que o Senhor nos transforma nessa área. Nós queremos nas outras áreas da nossa vida também, não somente física, mas que faz parte do nosso físico, que é nossa vida profissional, a nossa vida emocional, os nossos relacionamentos, Pai, de amizades, nosso relacionamento que tivermos íntimo com uma pessoa. Nós queremos colocar nas suas mãos tudo da nossa vida. Nós vamos ler hoje, Pai, como Ezequiel, por exemplo, Ezequias, desculpa, mostrava a fé dele, e nós vamos ver uma parte peculiar sobre a leitura da carta na frente do Senhor, e a gente quer seguir esse exemplo de mostrar absolutamente tudo para ti em oração, todos os nossos sacrifícios em oração a ti, nós queremos, Pai. Então, obrigada, obrigada por nos dar a oportunidade de vermos reis nessas histórias que estamos lendo agora, que fizeram o que era reto aos seus olhos, o que era justo aos seus olhos. E que nós possamos nos sermos aperfeiçoados a cada tempo, porque as pessoas dizem, não sou perfeito e assim vou ficar, não sou perfeito, e dentro dessa narrativa, por trás dessa desculpa, elas não conseguem evoluir, elas não buscam evoluir, porque elas comparam a perfeição com algo que elas nunca nem viram. Mas nós conhecemos e sabemos que Jesus é perfeito, foi perfeito, sempre será perfeito, foi, é e sempre será. E nós pedimos para que nós possamos nos aproximar cada vez mais da perfeição dele, que a gente se aperfeiçoe com a sua palavra. Nós sabemos que ele é a palavra, nós sabemos que ele se fez, o Senhor o fez vida e ele se fez sacrifício para nós. Então, que a gente se aperfeiçoe na sua palavra, que nós possamos ler todos os dias, até o último dia de leitura, com os nossos olhos, nosso coração, nossos corações, nossos ouvidos espirituais abertos, para que sejam revelados tudo aquilo que é escondido de nós, tudo aquilo que, às vezes, a distração não nos permite ver. Uma vírgula que é colocada na Bíblia que faz uma grande diferença e que, às vezes, passa despercebida aos nossos olhos.
Então, que o Senhor me use como canal, porque essa live é sua, que o Senhor nos revele juntos, que nós possamos aprender juntos, meu Pai, em todos os momentos. E que em qualquer momento que houver uma distração, ou que houver uma interferência, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos blinde contra todas as coisas que tentam nos afastar daquilo que é o reto aos seus olhos, daquilo que é o correto aos seus olhos. As leituras bíblicas, seja nesse grupo, seja individualmente cada um, seja em outros lugares, que o Senhor possa ser, meu Deus, a chave que abre o livro quando nós abrimos e que dentro dele possamos ler com o nosso espírito, que seja o espírito que o Senhor nos permitiu ter, o Espírito Santo nos revelando. O Senhor nos faça capaz de fazer a diferença onde quer que a gente passe. Que nós possamos ensinar para os nossos filhos, amigos, parentes, todas as pessoas que cruzarem o nosso caminho, Senhor. Que a gente fale do seu nome, que a gente toque no seu nome. Que a gente use os nossos testemunhos, Pai, para que as pessoas tenham curiosidade em ouvir. Que o Senhor faça da sua vontade a conversão de cada um, que nós possamos ter efeito na vida delas, um impacto na vida delas. Vamos iniciar nossa live hoje. Ela é consagrada a Ti. A gente agradece por essa bênção, agradece pela nossa saúde, por esse momento como igreja de estarmos unidos. Que o Senhor possa nos fazer voz, o seu reflexo. Amém. Vamos lá. Então, no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Então, aqui a gente está tendo Oséias, terceiro reinado de Oséias, e estamos vendo aqui Ezequias em Judá, ok? Então, nesse tempo de reinado de Oséias, Ezequias começou a reinar, norte e sul de Israel, ok? De todas as tribos, de todo o povo de Deus, não de Israel. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele chamava-se Abia, ou Abi, e era filha de Zacarias. Ele fez o que é justo aos olhos do Senhor. Então, a gente está vendo aqui que Ezequias fez o que era justo aos olhos do Senhor. Algo raro, podemos dizer, né? De ter um rei, como é que diz? Que faz o que é justo aos olhos do Senhor, né? Enfim, é isso. Só para falar aqui. Bom, eu não preciso nem falar, porque vocês sabem quanto é difícil a gente ler essa parte. Fez o que é justo ao Senhor, mas, né, por via das dúvidas, a gente fala assim mesmo. Então, peraí. Moveu, olha o que ele fez. Peraí. Ele fez o que era justo aos olhos do Senhor, conforme tudo o que tinha feito o seu antepassado Davi. Removeu os santuários locais, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Então, a gente sabe aqui, postes de madeira simbólicos usados no culto da deusa Azerá. Então, a Azerá era uma deusa, que nós já sabemos disso, né? E ele removeu. Então, Ezequias foi lá e tirou tudo. Olha o milagre. Olha essa obediência a Deus, esse temor a Deus e respeito a Deus, porque veja o que acontece, coisa que a gente não ouve o tempo inteiro acontecendo. Então ele vai lá e ele derruba todos os santuários, todas as colunas sagradas, derrubou os postes, tudo você pode imaginar. Essa parte é muito importante, prestem atenção. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. Era chamada Neustã. Então, em hebraico, Neustã soa como as palavras bronze e serpente. Então, entendemos que Neustã significa a serpente de bronze. E aí, obviamente, que casa exatamente com a passagem de Números 21, 4 e 9, que é onde a gente tem Moisés
Vocês vão lembrar dessa parte. Se não lembrar, a gente vai lembrar aqui agora. Lembrem que Moisés estava no deserto, né? Durante todo o êxodo deles, o êxodo dos israelitas do Egito. Êxodo não do livro, o êxodo deles saírem. A palavra êxodo significa saída, né? Então, toda a saída deles do Egito. Então, nós vimos que essa serpente, não sei se vocês lembram, né? O povo ficou com uma praga. Deus deixou derrubou neles uma praga por conta da desobediência deles, por conta deles reclamando. Isso, gente, 700 anos antes, 700 antes do que a gente está lendo. Então, o que a gente está lendo agora aconteceu 700 anos depois. Eu quero que vocês prestem atenção, porque esses séculos que passaram, olha que coisa bizarra. Ao longo desses séculos, aconteceu deles manterem, né, guardarem essa serpente de bronze, e eles começaram a usar como um ídolo. Eles começaram a usar como objeto de adoração, objeto de idolatria. Então, Israel começou a adorar a serpente de bronze como se fosse um ídolo, queimando incenso para ela. Então, ela virou um símbolo de cura e de fé, porque Deus lá atrás, isso é bíblico, não sou o que estou falando, porque lá atrás, quando a gente vê em Números, a serpente foi criada porque Deus deu essa ordem, né, para Moisés criar a serpente, para curar os israelitas que foram mordidos pelas essas serpentes venenosas como punição pelas reclamações. Eu não sei se vocês lembram que eles reclamavam de tudo. Então, essas reclamações, desobediência deles, na falta de fé que eles tiveram, Deus criou essa serpente de bronze. Moisés colocou ela no topo. Eu não sei se vocês lembram, mas espero que vocês lembrem, tá? Colocou ela, a serpente no topo e falou para eles o quê? Para eles olharem para a serpente, aqueles, né, que quisessem ser curados, que eles olhassem para a serpente. Então, eles olhariam para cima e ficariam olhando para cima até serem curados. O que que Israel fez? Gente, eles pegaram essa serpente de bronze e disseram: representa a cura. Representa, olha que loucura, porque isso bate exatamente com o que a gente estava falando. E, obviamente, a gente está falando de idolatria, então a gente tem aí vários embasamentos bíblicos para a gente entender o que idolatria significa de fato, né? Então, eles pegaram essa serpente de 700 anos atrás, que mantiveram de geração em geração, de costume a costume, batizaram ela, digamos assim, né? Transformaram elas num símbolo de cura e de fé. Porque aconteceu lá atrás deles ouvir, nenhum deles estavam lá atrás, lá em Números, né? 700 anos depois, todo mundo ali já morreu. Agora, 700 anos depois, o que eles escutam, o que eles aprenderam, o que foi dito em tradição, o que foi dito em costume, o que foi que aquela serpente de bronze era um símbolo de cura e fé. Quando está escrito um símbolo de cura e fé, desculpa, está escrito que a serpente de bronze estava com eles desde daquele momento. O que que eles faziam? Eles acendiam um incenso, ou seja, um sacrifício, uma oração, uma oferta, que é o que a gente pode fazer a qualquer momento, queimavam incenso para aquela serpente de bronze e fazia com que aquilo fosse simbolismo de fé, simbolismo de cura. Então, quando você pega a medalhinha, a gente já falou isso 1000 vezes, porque o ser humano tem a tendência de precisar ver, tocar, né? Quando você pega a medalhinha, quando você pega as suas coisas e faz, você não vai pegar a serpente, porque você não estava lá e a serpente não existe aqui mais. Mas se você for pensar em qualquer objeto que a gente tenha como tradição, como costume, ou nosso mesmo, essa pedra. Eu pisei nessa pedra no momento em que eu ia cair na rua e a pedra me salvou e agora eu vou levar para casa porque ela é pedra da sorte. Já viram essas coisas? Eu já fiz isso 1000 vezes. Ou então, não, essa coisa aqui, esse penduricalho, sei lá, o que significa? Limpa a casa. Esse incenso, o incenso que a gente conhece hoje, né, especificamente,
que é aquela vara bem fininha, que é aquele negocinho bem fininho. Isso aqui vai limpar. Aí você esquece que é a sua oração que limpa, você esquece que é Jesus que limpa, você esquece que é Deus que limpa, você esquece que é o seu Espírito Santo, que é o Espírito de Jesus Cristo em você, que limpa conectado com o quê? Com a sua fé. Não limpa sozinho, limpa com a sua fé, né? E é isso que acontece. Olha que bizarro. Ele, 700 anos, vem com essa serpente e a gente não ouvia falar dela. A gente não ouvia falar da serpente. Como muitas coisas Deus não mostrou para a gente, mostra agora. Então, ele está mostrando que essa serpente foi cultivada por eles, fizeram dela um objeto de adoração, como um ídolo, porque é um ídolo, quando você adora algo, é um ídolo. E aí você pode dizer, não, mas é porque eles viram que a serpente curou. Então a gente vai para o ponto que, então foi a serpente que curou, foi o objeto que curou, foi o bronze que curou. Não, não e não, foi Deus quem colocou a serpente mandando Moisés fazer com que se vocês são mordidos pelas serpentes, mas que para vocês se curarem, vocês precisam lá para cima e olhar para aquela serpente. E a coisa mais, eu não vou dizer maravilhosa, eu não sei o que explicar exatamente, né? Mas que Jesus fala dessa serpente. Jesus fala especificamente disso. Eu não lembro qual que é o versículo agora. Eu acho que é em Lucas, se não me engano. Eu não lembro qual que é o livro agora, mas Jesus leva eles lá atrás, quando fala da serpente. E olha que bizarro, porque a gente nem lembrava mais lá de trás. Imagina, 700 anos, só dizendo, pode orar pela serpente aí, para a serpente você vai ser curado. Então, não tenho esses objetos cativos, esses objetos de... Gente, mas, Taia, tem uma medalhinha tão fofa, não tenha como objeto de fé. Se foi algo que um parente seu te entregou, você tem um apego emocional com aquilo ali, é emocional. Não ponha a sua fé naquilo ali. É a mesma coisa com imagens, imagens que pessoas oram para aquilo, porque eu já vi histórias de que uma imagem caiu uma lágrima de sangue da imagem e aí pronto. Foi toda a cidade naquela igreja onde aquela imagem estava e começaram a orar para aquela imagem. Olha o nível que o ser humano chega de fé. Olha o nível que o ser humano chega de, como é que diz, de obsessão com aquilo que ele precisa olhar, tocar e acreditar. Não caiam nisso. Ezequias, nesse momento, ele que a gente está lendo, ele despedaçou. E Deus fez com que tivesse bem grande aqui, porque ele aqui removeu os santuários, quebrou as colunas, derrubou os postes e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso. 700 anos depois, eles ainda cultuavam aquilo. E não está dizendo assim, não, eles olhavam aquilo para só lembrar, para só homenagear, ou só para poder ilustrar. Não, não tem isso. E ela tem um nome. Então, olha só que Deus fez um versículo inteiro, e aí metade dele para baixo ele faz um foco totalmente nesse nível de adoração e obstinação que eles tinham. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu seus mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. O Senhor estava com ele. Por isso, olha isso aqui para a sua vida. Ponha isso no seu coração, ponha isso na sua vida. O Senhor estava com. Eu vou colocar você. O Senhor estava com você, que está ouvindo essa live agora, e por isso tinha êxito em tudo o que fazia. É de um ponto a outro, não é vírgula aqui não. Isso aqui é algo que Deus deixou sem colocar nome, por exemplo, aí rebelou-se. Aí você vai parar a frase aqui, não rebelou-se. Não, aqui é só para você e para mim, ó. Todos nós que cremos nele. O Senhor estava com ele, por isso tinha o êxito em tudo que fazia. Ele podia ter colocado mil coisas, podia ter dito, o Senhor estava com ele, por isso ele tinha êxito em tudo que fazia e pensava, rebelando-se contra.
Ou ele podia ter feito de outra forma, mas tem um ponto final aqui, porque nada na Bíblia, nenhuma vírgula, a gente vê isso em Apocalipse, nada foi colocado nessa Bíblia. Nada foi tirado dessa. Ela foi organizada, porque, obviamente, ela não era uma Bíblia, sim, ela não era perfeitamente. Até porque a cronologia da Bíblia sagrada, obviamente, tirando livros que são claramente, né, um seguido do outro, ou histórias que são seguidas do outro, ela não segue especificamente a ordem que a gente lê de alguns livros, né? Óbvio que Gênesis é o primeiro, óbvio que e por aí vai. Mas enfim, então nada foi colocado. Quando você vê aqui que Deus deixou um versículo, o 7, amo esse número, o 7, e coloca o Senhor estava com ele, por isso ele tinha tudo em êxito, tudo que ele fazia, ele está te convidando para entender que essa pessoa que ele diz ele, não colocou o nome dele, só colocou ele, que esse ser humano aqui tinha êxito em tudo que ele fazia porque o Senhor estava com ele. Então, colocar Deus em tudo na nossa vida, né? Tudo, absolutamente tudo, e a gente vai ver, é isso que a gente falou no início da live, olha o que que ele faz. Ele rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu mais ele. Porque a palavra de Deus, ela diz que é importante a gente, como é que diz? A gente tem que cooperar e obedecer às leis, né? Obviamente, dos poderes, é, mas o que for injusto continua sendo injusto. Então, você não pode simplesmente, porque foi dada uma lei X, Y, Z para você ser injusto, você vai ser injusto. Não existe, porque você está indo contra Deus para poder, como é que diz, cumprir a sua obediência com a lei humana. Isso não existe, porque todos os poderes que impõe é Deus. Qualquer presidente, qualquer pessoa, quem impõe é Deus. Então, não é para você é exatamente igual ao versículo que fala sobre a obediência dos pais. Se os pais mandarem os filhos fazerem algo que vai contra o Senhor, é contra o Senhor, não importa. Então, há uma coerência no que a gente lê e há uma coerência da gente ser íntegro nos princípios de Deus. Isso a gente não pode trocar. Então, sim, ele se rebelou contra o rei da Síria e não serviu mais a ele. Tudo que ele estava fazendo. Desde a torre das sentinelas, porque é contra Deus, tá? Porque é contra Deus. Ele está aqui sendo guiado por Deus especificamente, não é porque você vai sair se rebelando que é a sua vontade. Não é sua vontade. É contra Deus. Desde a torre das sentinelas até a cidade fortificada, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. No quarto ano do reinado do rei Ezequias, o sétimo ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmanezar, rei da Assíria, marchou contra Samaria e a cercou. Contra não é contra no sentido de ser contra você, no sentido de ir ao encontro, né? Então você vê aqui, ó, no mapa, ele saiu de onde ele estava e foi aqui para Samaria, que é aqui, e cercou Samaria. Ao fim de 3 anos, os assírios a tomaram. Assim, Samaria foi conquistada no sexto ano do reinado de Ezequias, o nono ano do reinado de Oséias, rei de Israel. O rei assírio deportou em Gozã, junto ao rio Abor, nas cidades de Medos. Isso aconteceu porque os israelitas não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, mas violaram a sua aliança. Tudo o que Moisés, o servo do Senhor, tinha ordenado. Não obedeceram a essas ordens nem as praticavam. No 14º ano do reinado do rei de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Assíria. Veja, tirando Jerusalém. Então Ezequias, rei de Judá, enviou esta mensagem ao rei da Síria, em Laques. Cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. O rei da Assíria cobrou de Ezequias, rei de Judá, entretanto, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim, Ezequias lhes deu toda a prata que se encontrou no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Nessa ocasião, Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia revestido as portas e os batentes
do templo do Senhor e os deu ao rei da Assíria. Então, de Laques, o rei da Assíria enviou ao rei Ezequias, em Jerusalém, o seu general, o seu oficial principal e o seu comandante de campo com um grande exército. Eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavadeiro. Chamaram pelo rei, lavandeiro, chamaram pelo rei e foram ao seu encontro o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, e escriba Sebna, e o secretário Joá, filho de Asaf. O comandante de campo lhes disse: digam a Ezequias que assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que se baseia essa sua confiança? Ele tem uma confiança muito grande, porque ele está no Senhor. Aí ele fala: o que você se baseia na sua confiança que você tem? Essa impetulância que você tem. É como se o rei da Síria estivesse enfrentando, confrontando Ezequias. Aí ele fala: qual que é? Você se baseia em o que essa confiança? Você pensa que meras palavras já são Você pensa que meras palavras já são estratégia e poderio militar? Em quem você está confiando para se rebelar contra mim? Obviamente que é Deus. Isso aqui a gente vê que a gente pode ter várias situações na nossa vida que isso vai acontecer. O inimigo, né? O diabo usando pessoas para poder pôr a sua fé em jogo, para poder mostrar, olha, sua fé é fraca. Ou então poder como é que diz? Mexer com a sua fé mesmo. Porque é isso que ele está sendo enviado. E aí ele fala: em quem que você está confiando para se rebelar contra mim? Você não tem ideia que eu sou o rei da Síria? Você não tem ideia que eu tenho poder? Você não tem ideia que essas suas palavras não têm nada a ver com cunho militar? Você acha que tudo que você fala já é o que é uma estratégia e poderio militar? Você acha que você tem essa confiança de onde? Você deve estar confiando no Egito, aquele caniço quebrado que espeta e perfura a mão do homem que nele se apoia. Assim é o faraó, rei do Egito, para quem nele confia. Mas se vocês me disserem, confiamos no Senhor, nosso Deus, é aquele cujos santuários locais e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Aceite, pois agora o desafio do meu senhor, o rei da Síria, diz: eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante oficial do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra e cavaleiros? Além disso, será que vim atacar ou destruir este local sem o apoio do Senhor? O próprio Senhor me disse. Isso aqui é fé. O próprio Senhor me disse que atacasse. Peraí, desculpa. O próprio Senhor me disse que atacasse este país e o destruísse. Então, Eliaquim, olha isso aqui. A fé que a pessoa tem. O próprio Senhor me disse que atacasse esse país e o destruísse. Olha que fé que a pessoa tem. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram ao comandante do campo: por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque entendemos essa língua. Não fale em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros o entenderá. Preste atenção nisso aqui, que no Novo Testamento a gente vai falar sobre isso, tá? Aramaico, a língua que eles falavam, né? E a língua que os judeus falavam, especificamente, dali. O comandante, porém, respondeu: que meu senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu senhor e para você? Não para os que estão sentados no muro, que assim como vocês terão de comer as próprias fezes e beber a própria urina? Então, o comandante levantou-se e gritou em hebraico: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixem Ezequias enganá-los. Ele não poderá livrar vocês da minha mão. Não deixem que Ezequias os convença
a confiar no Senhor. Olha que bizarro. Parece que assim, nada mudou nos dias de hoje, porque tem pessoas que falam: como é que você pode confiar num Deus que mata? Como é que você pode confiar num Deus que permite doenças acontecerem? Como é que você pode permitir? Isso aqui é igual a história de Jó. A gente vai chegar na história de Jó logo, logo. A gente está em pouquíssimos livros antes de Jó, e a gente vai chegar em Jó e é a mesma coisa. É essa provocação. E a gente sabe que o diabo tem tudo a ver com a história de Jó, né? A gente sabe que essa provocação, ela tem poder, viu? Então, por que que a gente precisa sempre ficar vigiando com a nossa fé? A gente precisa orar, a gente precisa conversar com Deus sempre, a gente precisa estar fortalecido. Porque quando alguém vier e dizer para você assim, não confia no Senhor, porque olha só, você vai rejeitar aquilo ali, você vai dizer, tá amarrado em nome de Jesus Cristo, você vai colocar o nome de Jesus para fazer a proteção e você vai tirar isso da sua vida, porque imagina alguém com outras palavras dizer para você assim, ó, não sei se eu confiaria na fé nisso, não, isso aqui a gente precisa só dos médicos mesmo. Ó, não sei se eu confiaria agora, eu não sei, porque o médico disse que é isso. Porque esse versículo 30 aqui, você não vai ouvir diretamente uma pessoa dizendo não confia no Senhor. Às vezes sim, às vezes não, mas ela vem, gente, transvestida de muita coisa. Ela pode vir no sentido de, olha, isso foi o veredito. Isso aqui foi o que aconteceu e acabou. Aí você fala, não, mas eu vou orar. Não, eu tenho fé que isso vai mudar. Eu tenho fé que vai acontecer. Eu tenho fé. E a pessoa fala, eu sei, mas não é que não depende da fé agora, entendeu? Depende mais dos médicos, ou depende mais do professor, depende mais de qualquer coisa. É a mesma coisa que o versículo 30. Então ele fala, não deixe que Ezequiel os convença a confiar no Senhor, viu? Quando ele diz, com certeza o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e rendam-se. Então, cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, beberá da sua própria água, da sua própria cisterna. Isso aqui não parece essas ofertas, às vezes, que a gente vê assim, sendo ofertadas para nós, né? Às vezes chega uma coisa, olha, vai por esse caminho que é mais rápido aqui, você vai ter prosperidade, você vai ter uma vida abundante. Não tem isso que às vezes acontece? E aí depois dá o quê? Dá ruim de cadeia, dá problemas, dá consciência pesada. Então, traduzir a palavra de Deus para o que a gente vive hoje é necessário demais, por conta disso. Assim diz o rei da Síria, faça as pazes comigo. É como se fosse assim, olha, se você se render a mim, todo o restante você vai ter. E a Bíblia diz o quê? Primeiro você vai a Deus para todo o restante você ter. E o que que o diabo faz com Jesus nos 40 dias, 40 anos que ele passa na, na- no deserto? O que que acontece com a aprovação de Jesus lá? Ele fala: se você me adorar, se você se ajoelhar a mim, se você fizer isso, se você adorar a mim, todo o restante eu te dou. É a mesma coisa que você está lendo aqui, com palavras diferentes, com eras diferentes, mas com a mesma fonte. É a mesma, só tem duas fontes, ou é Deus ou não é. Então, olha que bizarro de falar isso. Que se você fizer as pazes comigo, é igualzinho o diabo falando para Jesus. Se você me adorar, todo o restante é seu, todo o reino, tudo que você está vendo aqui é seu. E é igual, então não caiam, porque isso aqui pode vir com diversas palavras para você. Olha, se você fizer isso aqui, é só isso, não precisa fazer mais nada, só isso aqui, sua vida muda. É só esse pacto que você fizer aqui, porque é um pacto. E aí ele responde: até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal, de vinho, terra de pão e vinhas, terra de oliveira e de mel. Escolham a vida, não a morte. Olha que bizarro isso. E aqui, se a gente for usar a palavra certa no estudo, né? A morte é o quê? Separação. E Ezequias está falando através de Deus, né? Quer dizer, não Ezequias porque ele não está aqui. São os dois encargos dele, né? Os dois do time dele que estão ali falando com ele agora. Esqueci a palavra que fala agora.
mas enfim, porta-voz de Deus. Eles estão ali para falar e eles estão ali tentando convencer, né, o povo do rei da Síria. O oficial dele ali está dizendo que não, olha, escolhe a vida com pães, com cereal, a terra de vocês, com a sua figueira dando por fruto, sua própria cisterna. Escolhe a vida. E o que que Deus fala? O que que Jesus fala? Aquele que tentar salvar a sua vida, a perderá. Porque essa vida que ele está falando aqui é essa aqui que a gente vive, temporária. Por isso que quando Jesus fala, aquele que tentar salvar a sua vida, a perderá. Porque tudo aquilo que a gente faz aqui, ai, eu vou fazer, mesmo que seja errado, mas eu vou ter uma ótima vida aqui. Não quero nem saber o que estão falando, eu prefiro ter uma vida boa aqui do que depois. Porque não conhecem a morte, que é o que? A separação de Deus. Então, não peguem esse versículo 32 aqui como se fosse algo só da guerra, só da Síria, só de. Isso aqui vem transvestido em outra coisa para gente. É um pedido, uma coisa. Já vi tanta coisa nessa vida. Já vi pessoas dizendo, não, usa isso aqui, ó. Vai te deixar muito mais calmo. Vai te deixar muito mais isso. Só vai mudar a sua vida, você vai ver. E ele aqui, ó, como se fosse escolha a vida, não a morte. E Jesus fala o quê? Então não tente salvar a sua vida é, física baseado basea- baseado em riquezas, baseado em entender que a vida só é boa com todo conforto. Não se engane. Deus abençoa a vida de qualquer pessoa financeira também. E muito. E a própria Bíblia fala. A gente vai ler isso em Provérbios depois. Está escrito. Mas cuidado, cuidado. E ele continua. Não deem ouvidos a Ezequias, pois ele os está enganando quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar as terras da mão do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? São poderosos, né? Onde estão os deuses de Sefarvaim e de Ena e de Iva? A gente já leu sobre Sefarvaim, que esse deus aceitava sacrifícios humanos, né? Porém, o rei da Síria conquistou tudo aquilo ali. Então, ele está falando desses reis, esses deuses. Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual de todos os deuses dessas terras conseguiu livrar alguma delas das minhas mãos? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Contudo, o povo permaneceu calado e nada disse em resposta, pois o rei tinha ordenado: não lhe responda. Então, o administrador do palácio, administrador, essa é a palavra, administrador do palácio Eliaquim, filho de Uquias, e o escriba, outra palavra. Eu falei, a equipe, não, é o escriba, aí o administrador. A Sebna e o secretário Joá, filho de Asaf, retornaram com as vestes rasgadas a Ezequias e lhe relataram o que o comandante de campo tinha dito. Ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, vestiu-se com pano de saco e entrou no templo do Senhor. Olha a primeira coisa que ele faz quando entra em desespero, quando ele fala, deu ruim. Ou quando ele fala, eu não acredito que isso está acontecendo. Que desgraça uma guerra para começar. Que desgraça ter um rei nos enfrentando. Não é porque ele não tem fé em Deus. É o momento de passar por um momento de tristeza. Eles faziam isso no momento de luto, no momento de tristeza profunda. Porque você não quer que tenha uma guerra, você não quer que pessoas, você não quer ser invadido, você não quer, mas isso significa que ele não crê em Deus. Porque nós já vimos que ele faz tudo que for bom aos olhos do Senhor, que ele faz o que é o reto do Senhor, né, aos olhos do Senhor. Então, a gente está vendo, a gente sabe que ele está pronto para poder falar com o Senhor nessa notícia ruim que ele teve de que o rei da Síria quer pegar Jerusalém. Então, a primeira coisa que ele faz, ao invés de desesperar e pedir ajuda ao Egito, pedir ajuda, né, uma coisa mais militar, ele rasga a roupa num sentido luto, ele rasga a roupa num gesto, né, de tristeza, porque aquilo está acontecendo, e entra no templo do Senhor.
Primeira coisa que ele faz. Nós somos o templo do Espírito Santo do Senhor. A Bíblia diz isso. Então, quando você estiver passando por alguma situação na sua vida, acalme-se, aquiete-se, olhe para dentro de você, que é onde Jesus, o Espírito de Jesus habita, e faça as suas orações. Antes de você se desesperar. Tem pessoas que em situação de desespero, e isso é até, como é que diz? Testemunho, não vou contar nenhum testemunho, mas é um testemunho vivo meu, porque eu sou uma pessoa que aprendeu a fazer isso. E realmente eu aprendi. Quando você estiver numa situação de desespero na sua vida, olhe para dentro de você mesmo, que é ali onde o Espírito Santo habita. Então, tem pessoas que, num ato de desespero, elas perdem a noção do tempo, do que é perigoso, do que é Deus, do que é fé, do que é milagre, perdem noção do que. E o desespero bate. O desespero bate, e aí as pessoas ficam desesperadas, porque agora, e não sei o quê. Mas quando você confia no Senhor, você vai lá para o templo dele, que é o seu corpo que ele habita, você vai com ele, para falar com ele, e aí tudo se acalma. Aí a paz que excede o entendimento humano, porque ninguém vai entender, o que excede o entendimento? É todo mundo tá desabando ao seu redor e você tá ali na paz. O que excede o entendimento humano? Que ninguém vai entender, vai olhar, como é que você pode estar tão calmo quando isso está acontecendo? Então, confie no Senhor. Entre em oração. Seja você o templo no qual é para lá que você vai primeiro. Antes do desespero, antes de fazer loucura. Porque tem pessoas que no desespero fazem loucuras. Assinam qualquer papel, aceitam qualquer proposta, fazem loucuras de primeiro impulso. Não façam. Respirem. Olha o que ele faz. Então, sentir o desespero é algo humano, porque a gente pode, às vezes, perder o controle do negócio. Mas, primeiro de tudo, antes de você entrar num modo que a sua fé vai entrar na dúvida, vá para Deus. Abre seu quarto, fecha a porta, silencie um pouco, converse com Ele. Ele enviou o administrador do palácio, Eliaquim, o secretário Sebna, e os sacerdotes principais, todos vestidos com pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Veja, isso aqui foi depois que ele entrou no templo de Deus, tá? Então, olha o que ele deve ter recebido de Deus, né? Porque a partir dele ter entrado no templo do Senhor, e aqui não está dizendo, e ficou lá 10 minutos, e ficou lá 5 dias, e ficou lá. Não. Ele enviou, depois que ele saiu do templo do Senhor, relacionamento dele com Deus, ele enviou o administrador do palácio. E este Isaías é Isaías o profeta. É Isaías que a gente vai ler já já. É o mesmo Isaías, tá bom? E estes lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão e de humilhação. Estamos como quando os filhos estão prestes a nascer, mas não há forças para dá-los à luz. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante de campo, a quem o Senhor dele, o rei da Assíria, enviou para zombar do Deus vivo, que o Senhor, o teu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este, no caso, no caso próprio, no caso próprio disse: digam ao seu senhor que assim diz o Senhor. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria lançaram contra mim. Ouça, eu o farei tomar a decisão de retornar ao seu próprio país, quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Quando o comandante do campo soube que o rei da Síria havia partido de Laques, retirou-se e encontrou o rei lutando contra Líbia. Ora, Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei de Cuxi, estava vindo lutar contra ele.
de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado. Com este recado. Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane, quando diz Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todos os países. Como separaram da destruição. E você haveria de livrar-se? Então ele está dizendo, olha o caos que o rei da Síria está fazendo, o poder que ele tem, olha tudo que ele anda fazendo, e novamente, cópia de tudo que Deus faz, porque eles naquela época também ouviam falar do rei, há muito tempo lá atrás, né? Vocês lembram disso, quando nações ouviam falar do rei de Israel, e aí todos eles mantinham um medo e um respeito. Ele está fazendo igual. Ele está dizendo, você não ouviu o que o rei da Síria está fazendo? Os reis, né? Tem feito? Você não viu que eles estão, como é que eu disse? Tomando posse de todas as áreas, cercando o reino. Vocês não viram isso? Se eles já estão fazendo isso, como é que você acha que você vai se livrar? Acaso os deuses das nações que foram destruídas pelos meus antepassados as livraram? Os deuses de Gozã, Arã, Rezefe e do povo de Éden, que estavam em Telassar? Onde estão o rei de Amate, o rei de Arpade, os reis de Lair, de Sefarvaim, de Ena e de Ivo? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo, olha, ele leu a carta, subiu ao templo do Senhor e estendeu-a diante do Senhor. Olha que movimento de fé que a gente pode aprender novamente com Ezequias. Ele leu a carta como um homem, como um rei importante, responsável. Ele leu, e a primeira coisa que ele fez foi subir ao templo do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e escuta. Abre os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para zombar do Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram dessas nações e dos seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, eram apenas madeira e pedra moldada por mãos humanas. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos das mãos, porque Ele está vivo. Por isso que ele fala do Deus vivo. Agora, Senhor, nosso Deus, salva-nos da mão dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Então, Isaías, filho de Amós, enviou a mensagem a Ezequias. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a sua oração acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele. Olha que coisa mais linda, gente. Ele pega no desespero dele a carta e fala, Senhor, faz esse milagre, botando no nosso palavreado de hoje em dia e colocando para a nossa vida mesmo. Senhor, faz esse milagre, para que as pessoas saibam que é o Senhor que fez. E você tem o direito de fazer a mesma coisa. Você tem direito de pegar um documento, seja sua saúde, um exame, seja um contrato, seja... Você tem o direito de levantar para o céu e dizer, Senhor, faz isso aqui dar certo. Senhor, cura. Senhor, modifica isso. Senhor, faz isso para que as pessoas saibam. Como que as pessoas vão saber? Através de você. Seu testemunho, sua boca. Sua história vai impactar alguém. E quando você dá a honra a ele, a glória a ele, as pessoas vão saber exatamente como Isaías está falando, Ezequias estava falando, orando a Deus, dizendo, Senhor, faz, Senhor, para eles poderem ver que o Senhor é o único Deus. Que esses outros que eles disseram aí, como é que vão se livrar deles se Deus X, Y, Z não foram salvos, não conseguiram salvar? Faz, Senhor, escuta a minha oração,
E aí Deus ouve, responde por Isaías que ele ouviu a oração, ele não ouviu o pensamento, ele ouviu a oração. É importante a gente orar. E ele diz: a virgem, filha de Sião, o despreza e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou e contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz e contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel. Sim, você zombou do Senhor por meio dos seus mensageiros. Você declarou com carruagens sem conta, subiu aos pontos mais elevados das montanhas e às inacessíveis alturas do Líbano. Cortei os seus mais altos cedros, os seus melhores juníperos. Entrei nas suas regiões mais remotas, nas suas mais densas florestas. Em terras estrangeiras cavei poços e bebi água. Com a sola dos meus pés sequei todos os rios do Egito. Você não ouviu que há muito tempo eu já havia determinado tudo isso? Desde a antiguidade planejei o que agora faço acontecer. Tem coisa mais maravilhosa do que saber que Deus está no controle das coisas, que Deus tem a nossa vida planejada e conforme a nossa fé, Ele faz acontecer. Porque se você não crê no que Ele tem para você, vai ser só plano que Ele tem para você. Se você entra em comunhão com Ele, Ele faz acontecer. E Ele continua: que você deixaria em ruínas cidades fortificadas. Você está dizendo, querido, você não está entendendo que isso faz tudo parte de um propósito que eu tenho? Você está achando que vem de você? A mesma coisa que Jesus fala para Pilatos. Pilatos fala: você não sabia que eu tenho o poder de te libertar? Porque eles querem que você morra na cruz. E eu tenho o poder de te libertar. O que que Jesus fala para ele? Poder algum você teria se não te fosse lhe dado dos céus, do meu Pai. E quando ele fala disso, dos céus, quando ele fala de Deus, ele está dizendo que, querido, você tem um poder ilusório, um poder que você acha que você tem fora do controle de Deus, que você manda nessas terras, que você vai simplesmente atacar Jerusalém, que você vai simplesmente dizer, olha, né, eu vou pegar ali e tal. Veja que bizarro. E Deus está falando para ele, você acha que desde a antiguidade eu planejei o que agora eu faço acontecer? Que você deixaria em ruínas as cidades fortificadas? Não vem de você, não, amado. Seus habitantes sem forças, desanimados, desanimam, envergonhados, são como plantas no campo, como brotos tenros e verdes, como ervas no telhado queimada, antes de crescer. Eu, porém, sei onde você está. Sei quando você sai, quando retorna, como você se enfurece contra mim. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. E se enfurecer contra Deus é blasfêmia. Olha isso aqui. O diabo se enfurece com Deus. Toda vez que ele vê alguém salvo, ele se enfurece. Toda vez que ele vê você feliz, enganando ele, como diz minha irmã, enganando o diabo, toda vez que você faz isso, enfurece ele. Quando ele faz algo externo que causa uma queda sua na vida, algum alto e baixo que você tenha na sua vida, toda vez que você põe a sua fé em jogo, toda vez que você se entristece ao invés de orar, toda vez que você desiste ao invés de persistir em fé, por exemplo, ele se alegra. Toda vez que você ora, toda vez que você mantém a sua fé, você pode até mesmo cair, mas você tem a mão que te levanta, que você clama por ela, você enfurece o diabo e todo o seu exército. Você já viu você já reparou que na vida às vezes chega uma pessoa bem feliz no local, aí um monte de invejoso põe para baixo? Você chega feliz num local que é pesado, ou você é uma pessoa que conhece alguém super feliz e aquela pessoa é atacada por algum motivo, qualquer coisa. Ou alguém que é cristão, ou que tem um sucesso na vida que dá glória a Deus, né? A pessoa é questionada, que a pessoa.
Olha que loucura. Aqui tem algo muito importante, se enfurece contra ele. Sim, contra mim você se enfureceu. E a sua insolência chegou aos meus. Deus é tão elegante, né? Tão elegante, eu amo, porque a gente aprende todo dia, ó, insolência. Vou começar a usar essa palavra. Vou... Espero que não com ninguém, se Deus quiser, né? Mas olha que palavra bonita. E a sua insolência saindo da boca de Deus, tá? Não é bonita pra gente atacar ninguém, que a gente não pode fazer isso. E a sua insolência chegou aos meus ouvidos. Por isso, porei o meu gancho no seu nariz e o meu freio na sua boca, e o farei voltar pelo caminho por onde você veio. A você, Ezequias, darei esse sinal. Nesse ano, vocês comerão do que crescer por si, e no próximo, o que daquilo brotar. Olha como Deus duplica a honra. A palavra que diz, não sou eu, não. É honra dupla. Ele fala: nesse ano vocês comerão o que crescer por si. Não é por si, é por ele, né? Ele vai fazer crescer. Porque eles viveram. Isso tudo que acontece com os reis da Síria e tudo mais prejudica. Prejudica as plantações, prejudicam o trabalho deles, prejudicam, porque impacta. Então Deus está dizendo: ó, nesse ano eu vou prover. No próximo é daquilo que brotar. No terceiro ano, porém, semeiam e colhem. Então, aqui Deus está falando: eu vou fazer, vocês vão trabalhar depois. No terceiro ano, vocês trabalham. Plantem, comam do seu fruto. Comam o seu fruto, que veio das suas mãos, que veio do seu trabalho. Que ele abençoa e provê primeiro. Mais uma vez, um remanescente da tribo de Judá sobreviverá. Lançará raízes na terra e dará fruto. De Jerusalém sairão sobreviventes e um remanescente do Monte Sião. O zelo do Senhor dos Exércitos o executará. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: ele não invadirá essa cidade, nem disparará contra ela uma só flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará, não invadirá essa cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei, por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Porque o nome dele está ali. E se ele não tem o poder de carregar isso, né, a profecia não se cumpre, não acreditariam nele. Então, quando as pessoas às vezes dizem, inclusive aquele comentário que a gente já leu aqui, né, da pessoa falando, um Deus que só pensa em si mesmo, etc. Quando a gente vê isso aqui, é porque a gente acabou de ler sobre alguém que zomba. Ué, o seu Deus não é forte? O seu Deus não é poderoso o suficiente? E ali a nação inteira carrega o nome dele. Então, ele não vai falar pelo seu nome, vai falar pelo dele, aí. E o servo Davi, porque ele prometeu a Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. Prestem atenção, porque ele faz uma revelação de que uma flecha não ia ser tocada, não ia ser tacada, aliás, em Jerusalém. Uma flecha. Agora, pensem que requer fé, porque a nossa mente humana, né, antes de Cristo, em nome de Jesus, seja assim sempre, a gente falaria, peraí, 185.000 homens e um só não vai tacar uma flecha? Um só não vai conseguir atacar, não vai tentar, vai se rebelar e tentar. Um só, não é possível. 185.000. Mas sim, nenhum vai tocar. Nenhum vai tacar a flecha. Porque é a palavra dele que prevalece. É o Senhor, é o poderoso, é o Criador, é Ele. Então, 185.000 homens e nenhuma flecha. Assim como ele deu a profecia e falou através do profeta Isaías, nenhuma foi lançada. O anjo dele foi lá e matou todos 185.000 homens acampados no acampamento assírio para atacar. Quando o povo se levantou da manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora, pelo caminho que voltou, igual Deus falou. Voltou para Nínive e lá permaneceu.
Nínive, mesmo lugar que a gente vai ver a história de Jonas depois. Certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus, Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, sucedeu como rei. Ó que bizarrice. Os filhos foram lá e mataram ele. Ele dentro do templo desse Deus todo-poderoso que não salvou ele. Enfim, finalizamos hoje para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Parece que foi ontem, não é brincadeira, parece que foi ontem que eu falei que era sexta-feira e que a gente ia aproveitar o fim de semana, não sei o que, e tudo mais, né? Olha que bizarro. Hoje é sexta-feira e é isso. Finalizamos mais uma leitura de lá. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Até segunda-feira, desculpa.